Você sabe esses detalhes práticos sobre a acareação? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 119. E hoje a nossa lição fala da prática da sala de audiência. Mais especificamente, hoje eu vou falar de um ato, chamado acareação. E eu quero te falar de alguns detalhes práticos, a começar sobre o que é a acareação, E depois nós vamos falar quando que você pode pleitear a acareação e qual é o momento adequado para você pedir esse ato tão importante da instrução processual. Bom, vamos lá. Como você sabe, em uma ação podem surgir fatos que se tornem controvertidos. Então, o autor fala lá na petição inicial que aconteceu um acidente de trânsito porque o réu passou pelo sinal vermelho. Esse é um fato, Passar pelo sinal vermelho é um fato. O réu na contestação fala nada disso. Quando eu passei, o sinal estava verde. Então, esse fato se tornou controvertido. O sinal estava verde ou estava vermelho? Bom, a partir do momento em que existe um fato um fato que foi contraditado, Um fato que se tornou controverso, é necessário então que sejam apresentadas provas. Muitas vezes não há prova material, não há uma filmagem do momento do acidente, que possa esclarecer. Então, a situação precisa ser reconstituída através de depoimento de quem tenha presenciado. Geralmente esses depoimentos são de testemunhas, são de informantes ou são os depoimentos das próprias partes envolvidas. O problema é quando esses depoimentos eles acabam sendo contraditórios. Ora, o fato ele é um só. O fato ele não pode ter sido desdobrado em dois. Ou o sinal estava verde ou estava vermelho. O problema é quando uma testemunha fala, sim, eu presenciei o acidente no momento do impacto. O réu passou pelo sinal vermelho. E aí vem outra testemunha e fala, não, no momento do impacto o sinal estava verde para o réu. E aí, como esclarecer esse tipo de contradição no depoimento de duas testemunhas, por exemplo? Através desse ato chamado acareação. Todas as vezes que há uma contradição entre dois depoimentos, você, como advogado, pode pedir para que o juiz coloque os depoentes contraditórios frente a frente. Por isso que chama acareação. Um é colocado frente ao outro, para que o juiz possa, o fato é um só. Você disse uma coisa, o outro disse outra coisa, quem está mentindo? Isso é acarear, colocar pessoas frente a frente. E talvez você não saiba, mas a acareação ela pode ser feita entre duas testemunhas, ela pode ser feita entre uma testemunha e uma parte. Ah, professor, mas a parte pode mentir, pode dizer o que ela quiser. Tudo bem, mas mesmo que se a parte disser uma mentira e for contraditório ao depoimento de uma testemunha, o juiz pode colocar elas frente a frente. Mas eu já vou te dizer, tá? É mais efetivo na prática você pedir a acareação entre duas testemunhas, porque a testemunha ela tem a obrigação de dizer a verdade. Como é que o juiz vai sentenciar se cada testemunha fala uma coisa? E olha, eu já fiz algumas acareações na minha vida prática e fica nítido a testemunha que está mentindo. Quando a gente coloca uma frente à outra, aquela que disse a verdade, ela sustenta a verdade, e aquela que mentiu, ela, talvez eu não me recorde direito, ou ela abaixa a cabeça e fica quieta. Difíceis são aqueles casos em que as duas testemunhas sustentam a mesma versão. Na prática eu nunca vi isso. Uma sempre acaba voltando atrás, dizendo que isso não se recorda ao certo, e a acareação então tem um bom resultado. A acareação pode ser usada em qualquer tipo de processo, tá? No civil, no criminal, no juizado especial. Porque o objetivo dela é fazer com que o juiz possa sentenciar com uma prova sem contradições. Então isso vale para qualquer ramo da justiça. Professor, qual que é o momento que eu devo pedir a acareação? Antes da audiência eu já falo para o juiz, se tiver contradição eu quero acareação? Não, na verdade, depois que surgir então o segundo depoimento que foi contraditório ao primeiro, encerrado o depoimento você já deve falar, excelência, eu gostaria que a testemunha não fosse embora porque eu vou pedir a acareação. Você tem que pedir então dentro da audiência. Se você deixar passar a audiência, se o juiz abrir para alegações finais, aí já era, tá bom? Então você deve ali dentro do momento da produção da prova apontar para o juiz qual foi a contradição entre os dois depoimentos e pedir para que o juiz marque a acareação. Um ponto muito importante do processo,
pouco explorado na prática, mas que agora eu espero que com essa lição você passe a usar nos seus casos concretos. Fica com Deus e até a próxima.